Salve, amigos do futebol! Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, os resultados de sábado e também deste domingo. Nós tivemos no sábado o Atlético de Goiás jogando em casa, perdeu para o Vitória da Bahia pelo placar de 2-0. O time do Atlético do Paraná jogando na sua arena ficou no empate em 1-1 com o Fortaleza. O Botafogo no sábado à noite ganhou de 2-1 do Corinthians e se mantém na liderança do campeonato. Tivemos o Palmeiras neste domingo à tarde goleando por 5-0 a equipe do Criciúma. O garoto Estevão deu uma assistência e fez um gol. Foi o grande destaque da partida. O Estevão, de 17 anos, do Dorival, tem que olhar mais com atenção para o Estevão como titular na seleção brasileira. Tivemos ainda o Bragantino jogando lá em Bragança, empatando em 2-2 com a equipe do Grêmio. O Juventude virou para cima do Fluminense. O Fluminense estava ganhando de 1-0 o gol do John Arias. E nos minutos finais o Juventude empatou e chegou à virada com Marcelinho, num chute cruzado. Fez lá o segundo gol do Juventude. Juventude 2, Fluminense 1. A equipe do Cruzeiro jogando no Mineirão perdeu para o São Paulo. Cruzeiro 0, São Paulo 1, e tivemos o Bahia goleando o Atlético Mineiro. O Bahia jogou lá na Fonte Nova e venceu pelo placar de 3-0. E o clássico dos milhões lá no Maracanã, o Flamengo ficou no empate com o Vasco da Gama em 1-1. O Flamengo dominou praticamente os 96 minutos que o juiz deu, mas numa bola o Vasco conseguiu chegar ao empate. O Flamengo meteu 2 bolas na trave, teve mais posse de bola, comandou o clássico, e o Vasco da Gama todo ali recuado. No segundo tempo, as mexidas do técnico Paiva foram mais eficientes e conseguiram chegar ao empate com o gol do Coutinho, depois que o Gerson abriu o placar para a equipe do Flamengo, depois de uma grande jogada. O Wesley Arrascaeta, ele tocou para o Gerson, e o Gerson de primeira meteu no cantinho, fazendo 1-0 para o Flamengo. E aos 41, o Coutinho, o Felipe Coutinho, empatou para a equipe do Vasco da Gama. O Flamengo não soube aproveitar as oportunidades que apareceram e amargou este empate, porque para o Vasco o empate no finalzinho teve gosto de vitória, e para o Flamengo levar um gol no finalzinho teve um gosto de derrota. Lembrando que a rodada vai ser finalizada com Internacional e Cuiabá na segunda-feira, nesta segunda, portanto, dia 16 de setembro, às 20 horas, lá no Beira-Rio. O Internacional joga contra a equipe do Cuiabá para fechar a 26ª rodada, a rodada de número 26 do campeonato. O Botafogo continua líder do campeonato. O Botafogo está com 53 pontos, o Palmeiras tem 50 na segunda colocação, já passou do Fortaleza. O Fortaleza acabou tropeçando, ficou no empate com o Atlético do Paraná, continua com 49 na terceira colocação. O Flamengo com 45 na quarta colocação, tem um jogo a menos, falta jogar contra a equipe do Internacional, um jogo atrasado. São Paulo tem 44 na quinta colocação, e na sexta o Bahia com 42, são os 6 primeiros. E na zona do rebaixamento, o Vitória tem 25, o Corinthians continua na zona do rebaixamento com 25, Corinthians que perdeu para o Botafogo no sábado. Aí tem o Cuiabá com 22, e o lanterna do campeonato é o Atlético de Goiás com 18. Esta é a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. Um abraço.